Olá, amores, tudo bem? Hoje o assunto é reações químicas, tá? E a gente vai ver os tipos de reação química que existem, alguns deles, e depois a gente vai ver como é que a gente faz um balanceamento de uma equação química, tá? O que é uma reação química, né? Para começar, qualquer processo capaz de formar novas substâncias a partir de outras diferentes, tá bom? Então, se eu tenho um reagente, ele vira uma outra coisa. Isso já é uma reação química, ok? Vamos lá. A primeira a gente chama de adição ou síntese, tá? Que é quando eu tenho duas ou mais substâncias simples, tá? Ou uma composta parcial, enfim. Tenho duas coisas ou mais e ela me dá uma única outra substância. Eu só vou ter uma substância do outro lado. Por isso que aqui, ó, a equação genérica fica assim, ó, A mais B resultando em C, tá? Numa reação é importante a gente entender o seguinte também. Antes da seta, eu tenho uma coisa chamada reagentes. E depois da seta, eu tenho o produto, ok? Ou seja, antes da seta é o que reage, depois da seta é o que eu obtenho, é o produto, ok? Então, AB seria reagente e o C o produto. Quando eu tenho mais de um reagente e só obtenho um produto, essa reação é classificada como uma adição, ou posso chamar também de síntese, ok? Decomposição ou análise, tá? Uma substância composta originando outras simples ou compostas. Por exemplo, eu tenho C, né? Como reagente. Eu tenho um único reagente. E esse reagente vira dois produtos, A mais B, ok? Isso é uma análise. Essa é uma equação genérica. Aqui nós temos alguns exemplos, tá, de análise, alguns tipos de análise, né? E a análise parcial e a análise total. A pirólise é quando envolve fogo. O prefixo pyro remete a fogo, tá? Queima, alguma coisa assim. Lise, quebra, tá? Então é a quebra pelo fogo, tá? Aqui esse deltazinho aqui, esse triângulo, significa aquecimento. Quando eu coloco ele em cima de uma seta de reação, significa que eu aqueci. Então aqui a gente tem o carbonato de cálcio. A gente aquece o carbonato de cálcio e ele vira CO2, que é gás carbônico, e óxido de cálcio, ok? O nome disso é pirólise ou calcinação. Quando eu tenho a presença de luz, tá? Esse lambda aqui significa luz, porque você usou uma frequênciazinha, tá? Fotólise, quando você usa luz para quebrar alguma coisa, fotólise, ou fótons, né? Eu tenho aqui a água oxigenada, né, que é H2O2, incide luz nela e ela vira isso aqui, ok? Aqui, só tirar esse 2 daqui, que isso aqui forma água e O2, tá bom? Aqui, ó, o cloreto de sódio é um sal, tá? Que você pode usar eletricidade, por isso que é eletrólise, para quebrar ele em Na e Cl, tá bom? Observação aqui, a análise parcial e a análise total, que é a decomposição parcial ou decomposição total também, a gente pode chamar assim, que é quando eu tenho, por exemplo, aqui o ácido sulfúrico e ele quebra apenas uma parte. Depois, se você aquecer mais, ou aquecer com o uso de um catalisador, que é algo que acelera uma reação, você consegue quebrar em mais frações, ok? E aqui eu tenho a análise total, aqui eu tenho uma análise parcial, porque não quebrou tudo, ok? Aqui eu tenho substâncias compostas, tá vendo? Eu parti de uma composta para outras duas compostas. Mas eu poderia ter aquecido mais, né? Como a gente pode ver aqui. E aí eu ia obter uma, duas, três, e todas são simples, tá? Simples troca ou deslocamento.
quando uma substância simples reage com uma composta, deslocando desta uma substância simples. Eu tenho aqui, ó, A, que é simples, mais BC, que é composta. Esse A entra aqui no lugar do B, empurrando esse B para fora. Então fica AC mais B, ok? Isso é uma reação de simples troca. Toda reação de simples troca é uma reação de oxirredução, ok? Isso é bom a gente ter em mente. Toda reação de simples troca é uma reação de oxirredução. Anote isso aí. Dupla troca ou permutação. Dois reagentes compostos trocam entre si componentes. AB mais CD dando ADBC. Pode ver que o B trocou de lugar com o D, tá? D veio para cá e o B foi para lá, tá? Então, aqui houve uma dupla troca. Reação de neutralização é uma reação de um ácido com uma base. Toda reação de neutralização de um ácido com uma base é uma base de arrênios e um ácido de arrênios é uma reação de dupla troca, ok? Balanceamento químico. A gente vai ver agora só o método das tentativas, tá? Que é seguir o macho. O que é seguir o macho? É eu seguir esta ordem que está aqui, metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Para balancear uma equação, tá? Seguindo essa ordem, podemos balancear a maioria das equações químicas, multiplicando a quantidade de moléculas para que tenhamos uma proporção adequada. O que acontece? Numa reação química, as coisas não podem sumir. Então, se eu tenho uma quantidade X de átomos nos reagentes, eu tenho que ter essa mesma quantidade X nos produtos, ok? Então, a massa de reagente tem que ser igual à massa de produto obrigatoriamente, tá? A gente daqui a pouco vai fazer um exemplo para entender melhor, ok? Primeiro vamos ver um exemplo aqui, bem tranquilo, de classificação da reação química. Todas as questões são com essa mesma metodologia. O que pode modificar um pouco é a quantidade de equações que você vai ter que avaliar. Porém, o método de avaliar é sempre o mesmo. Olha isso aqui, né? Eu tenho uma coisa, duas coisas no reagente, virando uma coisa só no produto. Qual das reações que a gente falou, a gente tem uma coisa ou mais no reagente e vira uma coisa só no final? O nome disso é o que? Adição ou síntese. Por isso que a resposta aqui é letra A. Tudo bem? As questões são sempre desse jeito. O máximo que vai aparecer são mais equações, aí você vai ter que fazer essa mesma análise para outras, tá? Mas não muda muito, ok? Vamos para o exemplo 2, que é o balanceamento químico, que é uma das coisas que o pessoal mais se enrola. Aqui temos uma reação de combustão, tá? E eu vou balancear essa reação seguindo o macho. O que é o macho? Eu começo pelos metais. M de metal. Não tem nenhum metal aí, certo? Depois eu vou para os ametais. Também não tem nenhum metal aí que não seja carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Então vamos lá. Carbono. Chegamos no C do macho. Quantos eu tenho antes da seta? Quantos eu tenho depois da seta? É isso que eu vou ter que analisar. Quantos eu tenho no reagente e quantos eu tenho no produto. Aqui eu estou vendo que eu tenho 6 carbonos nessa molécula. Então, antes da seta, eu tenho pelo menos 6. Como aqui é só O2, aqui não tem carbono. Então, antes da seta, eu tenho um total de 6 carbonos, tá? Então, depois da seta, eu também tenho que ter 6 carbonos. Porém, se eu olhar aqui, eu vejo que eu tenho apenas um único carbono. Então,
essa equação ela não está balanceada. Ela está errada? Ela é uma mentira? Não. Aquilo ali é glicose, certo? E a glicose realmente libera CO2 e água. Só que qual a proporção de CO2 que é liberada? Isso que é o balanceamento, tá bom? Bem, é fácil. Eu não posso mudar a quantidade de carbonos. Eu não posso alterar a quantidade de carbonos diretamente e apenas ela. Eu não consigo fazer isso. O que eu consigo é mudar a quantidade de moléculas de CO2, ok? Se eu tenho 6 carbonos aqui, que número eu posso multiplicar aqui na frente, que aqui na quantidade de carbonos eu vá ter 6? Bem, já que a quantidade de carbonos é 1, eu tenho que multiplicar algum número por 1 e ele vai dar 6. Fácil. O único número que eu multiplico por 1 e dá 6 é o próprio 6. Ok? Então, o que vai acontecer quando eu queimar a glicose é que eu vou ter a liberação de 6 CO2. Ok? E aí, quando eu boto aquele 6 ali, eu não estou mudando apenas o carbono. Eu estou mudando o carbono e o oxigênio. Então, eu gosto de anotar ali embaixo a quantidade que a gente tem depois que a gente multiplicou. Então, vou anotar. Ó, 6 vezes 1, 6. E aqui 6 vezes 2, ó, que aqui é o número 2. Então, 12. Então, a partir de agora, eu tenho 12 oxigênios e 6 carbonos. Ok? A gente já balanceou a quantidade de carbonos, 6 e 6. Agora a gente vai para a quantidade de hidrogênios. Antes da seta, eu estou vendo que eu tenho 12. Então, depois da seta, eu também preciso ter 12. Só que aqui só tem quanto? 2. Que número eu multiplico 2 para dar 12? É o número 6. Ok? Então, 6 vezes 2 dá 12. De novo, eu gosto de anotar aqui embaixo a quantidade que eu tenho agora. E lembrando, eu não multiplico apenas o hidrogênio, eu multiplico a quantidade de águas. Então, eu multipliquei aqui, deu 12, e multiplico o 1 oxigênio que tem aqui para 6 oxigênios, tá? Beleza. Agora que eu já balancei carbono e hidrogênio, só me resta o oxigênio. Antes da seta, eu tenho 6 aqui nessa molécula e 2 aqui nessa molécula, totalizando 8. 8 oxigênios. Então, do lado direito, eu devo ter que ter 8 também, né? Os lados têm que ser igual. Mas, se eu der uma olhada aqui, eu estou vendo que eu tenho 12 aqui e 6 aqui, totalizando 18. É bem mais do que 8, certo? Então, o que que acontece? É porque, na verdade, eu não usei apenas uma molécula de O2 aqui. Eu usei mais. Então, eu tenho que alterar essa proporção aqui da frente, tá? Então, vamos lá. Já que o número que eu quero alcançar é 18, que é o que a gente viu que eu vou ter aqui do outro lado, que número eu multiplico por 2, somo a 6 e dá 18, né? Que número que eu multiplico por 2, somo com 6 e dá 18? Tá, por que você está falando isso, professor? De multiplicar por 2 e somar 6? Porque se eu olhar aqui do lado direito, eu tenho 12 oxigênios aqui, né? E outros 6 aqui. Então, do lado direito todo, eu tenho 18 oxigênios. Quer dizer que entraram 18 carbonos, e não só 8 como está aqui. Se eu mexo na quantidade de glicoses, eu iria mexer na quantidade de carbono e de hidrogênio, o que deixaria esses números aqui errados, ok? Então, eu não vou mexer aqui, vou mexer apenas no oxigênio. Então, que número eu multiplico 2, somando esses 6 que eu tenho aqui, vai dar 18, né? 12 mais 6, eu sei que dá 18. E eu sei que 6 vezes 2 é igual a 12, ok? Então, o número que eu boto ali é o 6, porque o 6 vezes 2 vai me dar 12,
né, que o 12 mais 6 dá 18. E aí a quantidade aqui fica 18 e aqui também fica 18. O balanceamento está correto. E aí ele me pergunta, né, quais seriam esses números aqui, que a gente chama de coeficientes estequiométricos, tá? Seria 6, 6 e 6, tá? Resposta letra E. Tudo bem? Galerinha, espero que tenham gostado. Um beijo. Tchau, tchau.